Cuiabá, capital de Mato Grosso, surge o pontão Ação Cultural em Rede, situado no complexo arquitetônico Seminário Nossa Senhora da Conceição. Erguido no Morro do Bom Despacho, o Seminário da Conceição surge em meados do século XVIII. Transformado em enfermaria, depois em quartel-general, o prédio também foi residência de Dom Aquino. Já no século XX, em 1980, o Museu de Arte Sacra passa a fazer parte do complexo Nossa Senhora do Bom Despacho. Entre aberturas e fechamentos, o museu reabre definitivamente em dezembro de 2008. Naquele local, já desde 1726, tinha uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora do Bom Despacho. A atual igreja é uma construção do século XX, de 1918, construída pelos franciscanos franceses, em estilo neogótico. E o seminário, lateral a ela, é uma construção do século XIX, iniciada em 1858, toda em terra crua, em taipa de pilão e adobes, que é as técnicas construtivas típicas do centro-oeste brasileiro, que tem a origem bandeirista. Em 2002, a Ação Cultural, Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso, propõe ao Ministério da Cultura um projeto de revitalização do complexo. Em dezembro de 2004, a John Deere assume o patrocínio e em fevereiro de 2005 começa a primeira etapa da obra. Em 2007, com a conclusão da primeira etapa da restauração, o acervo é devolvido ao seu lugar de origem. Isso proporcionou que esse acervo pudesse ser abrigado em um local que realmente desse significado, tanto para a preservação do acervo sacro, quanto para o patrimônio histórico cultural, que é a sede do Museu de Arte Sacra. Com a reabertura em 2008, é estabelecida a gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, Mitra Arquidiocesana de Cuiabá, proprietária do imóvel, e a Ação Cultural, unindo assim o Estado, o privado e uma organização de terceiro setor. Eu tenho uma experiência boa com essa instituição, com essa OS. Eu acho que nós vamos continuar uma parceria muito boa com eles daqui por diante. Em 2008, é firmado um convênio entre a Ação Cultural e o Ministério da Cultura para a criação do pontão Ação Cultural em Rede. Em 2009, inicia-se as atividades do pontão com o objetivo de capacitar, divulgar, unir a rede e difundir os produtos produzidos pelos pontos de cultura de Mato Grosso. A Ação Cultural ela já está há 10 anos atuando dentro do estado de Mato Grosso. Então, para ela é muito importante ela ser gestora do museu, um espaço que tem todo um contexto histórico dentro da nossa cidade, é uma edificação da época da província. Então, para a gente é extremamente importante ser gestor do museu, como também do pontão em ter sido escolhido pelo Ministério da Cultura para desenvolver todo esse trabalho, que é o trabalho de articulação em rede com os pontos de cultura e o processo de formação também dos agentes que estão dentro dos pontos de cultura, além de atuar com um trabalho direcionado à sustentabilidade, que venha a ser direcionar os produtos que vão ser confeccionados pelos pontos de cultura. O pontão de cultura é um ponto que ganhou uma categoria nova que irá capacitar os pontos de uma rede que fazem parte nesse caso, a Ação Cultural estaria capacitando os pontos da rede do Mato Grosso. Além da capacitação desenvolvida pelo pontão, ele trabalha também com equipe de historiadores no desenvolvimento da catalogação do acervo do Museu de Arte Sacra. A intenção do pontão é dispor essa metodologia para outros pontos de cultura. Dessa forma, a gente resguarda os acervos desses pontos, porque, de certa forma, esses pontos possuem acervo de vestuário, filmes, fotografias. O curso de restauro, até então inédito em Cuiabá, ampliou e desenvolveu conhecimentos e habilidades nas atividades de conservação, restauração e higienização de peças.
Essa oficina veio em um momento para que as pessoas hoje tenham uma noção real de como se trabalha uma restauração com umas imagens, como uma reconstituição e uma reintegração. O principal objetivo do curso de Planejamento para Terceiro Setor foi qualificar organizações não governamentais para concorrerem a editais públicos, tendo como foco o edital da Rede de Pontos de Cultura de Mato Grosso, em parceria com o Ministério da Cultura. Das instituições participantes, 12 foram contempladas. A Secretaria de Estado de Cultura passava por um processo que era a abertura do edital para pontos de cultura. Então, o curso ele deu um direcionamento a essas instituições que iam concorrer a esse edital, né, dos 40 pontos de cultura, e como também a participar de processo licitatório que o município se encontrava, como também o Estado para o gerenciamento de aparelhos culturais. A criação da revista Ponto e do portal açãocultural.org tem como principal objetivo a articulação e divulgação dos pontos de cultura de Mato Grosso, além de funcionar como memória de atividades desenvolvidas pelos pontinhos, pontos e pontão. A revista Ponto e o portal açãocultural.org, eles foram lançados em julho de 2009, são até recentes. E eu acho que a principal importância dos dois é que eles sejam esse grande elo entre os pontos de cultura aqui de Mato Grosso. Mas não só isso, a gente fala assim que a revista e o site, eles vão ser ferramentas para que esses pontos se encontrem, mas também para que as pessoas conheçam o trabalho dos pontos de cultura. O curso de técnica vocal, ministrado pelo regente André Villani, teve como principais objetivos mostrar aos alunos o funcionamento do aparelho vocal e suas possibilidades estéticas. Além disso, o que mais se destacam tem possibilidade de entrar no coro cantorum, que funciona no pontão. Então nós misturamos o recurso técnico vocal juntamente com um trabalho cênico, de modo que eles mesmos criaram. Eu simplesmente dou um empurrãozinho e eles vão criando até sair algo fantástico, que é uma junção entre razão e coração. O curso de produção teatral objetivou conceituar sobre a linguagem cênica, capacitando o aluno a desenvolver um espetáculo passando por todas suas etapas de produção. Além da questão das habilidades específicas, ferramentas, né, para você poder trabalhar nesse mercado, havia uma grande discussão, né, por isso que eu falei antes da função dialógica, né, que o curso teve. Então, havia momentos que você sentava, simplesmente não só pensava-se em resultado, mas discutia-se o porquê. Por que hoje ainda se faz artes cênicas? Por que hoje uma pessoa opta de ser trabalhar com o ofício do teatro, né? Ser um operário das artes, né? Então, acho que nesse sentido o curso veio a contribuir bastante para estar aberto, disponível para esse tipo de discussão. O curso de web rádio, realizado 2 vezes, contou com a parceria inédita do coletivo Independência ou Marte, da cidade de São Carlos, São Paulo. A oficina ela tem 3 módulos, né? O primeiro módulo ela é mais teórico, né? Mais de discussão conceitual e conteúdo. Daí, no segundo momento, a gente cai para o lado mais técnico, né? De funcionamento de software, funcionamento de equipamentos, sempre focado no software livre. E um terceiro módulo mais prático mesmo, com a realização, gravação, edição de podcasts, transmissão ao vivo. A inédita oficina de Web TV, em parceria com o grupo de pesquisa Mídias Interativas Digitais da Universidade Federal de Mato Grosso, mostrou aos alunos como a linguagem audiovisual não é um bicho de 7 cabeças e pode ser desenvolvida em qualquer ponto. O objetivo
principal da oficina era discutir um pouco sobre distribuição de conteúdo audiovisual na internet, que as possibilidades que a internet oferece para a distribuição desse conteúdo, voltado especificamente para a constituição de web TVs. A oficina de Web Design, direcionada a pontos de cultura, abordou conceitos básicos e processo histórico do design na internet, estimulando o uso de ferramentas livres para a produção e divulgação de conteúdo na web. A oficina ela foi elaborada focando as ferramentas de web design gratuitas, né? Então a gente trabalhou com software livre e dentro do que a própria internet oferecia de programações gratuitas, né? Provedores e tudo mais. E voltado para o público de pontos de cultura. A oficina de gestão de aparelhos culturais se propõe a solucionar o seguinte enigma: você sabe gerir um ponto de cultura, cinema, museu ou teatro? Os participantes puderam aprender como administrar de modo mais eficiente e criativo os espaços culturais. Foi interessante porque as pessoas nos deram como resposta as suas próprias aflições. E essa troca da aflição de um com a experiência do outro dentro do mesmo local foi muito boa. Eles conseguiram, não sei se discutir de tudo, mas pelo menos aquilo que os afligia foi discutido e dando a eles a oportunidade de achar soluções. Além de cursos, o museu tem em seu espaço o pontinho de leitura Poesia Necessária, que conta com um acervo de mais de 650 livros, uma mediateca com 470 títulos nos temas museus, artes cênicas, patrimônio material e imaterial. Tudo isso disponível ao público. O Pontinho de Cultura e Poesia Necessária, ele surge como um novo espaço para dar suporte à literatura, principalmente à poesia, focando principalmente a faixa etária infanto-juvenil das escolas públicas, principalmente, né? Todas essas ações são uma pequena amostra de como a parceria entre o poder público, iniciativa privada e o terceiro setor é capaz de incluir e transformar a vida de inúmeras pessoas. As nossas ações não poderiam ser realizadas sem o envolvimento de nossos parceiros e também os nossos patrocinadores, que é o Ministério da Cultura, através da Secretaria de Cidadania Cultural, como também a Secretaria de Estado de Cultura, entre outros parceiros institucionais. O Museu de Arte Sacra desempenha um papel bastante importante para a comunidade cuiabana e mato-grossense. Lá estão localizados grande parte do material que pertencia à antiga Catedral de Cuiabá. Hoje o museu tem um novo papel. O papel de significância de estar integrado com a vida da cidade, com o cotidiano das pessoas. Os espaços é fundamental que eles sejam recuperados, restaurados e tenham uso, né? Isso é de grande importância, principalmente para a comunidade local, mas também para os turistas que vêm a Mato Grosso. E essa nova linguagem do museu com o pontão de cultura trouxe, né, bastante movimento para esse museu. O ponto de cultura, ele acaba sendo, a meu ver, assim, um seio materno. Um seio materno no sentido de alimentar, de fomentar. A função do pontão de conseguir dar capacitação para essas pessoas é muito legal, porque você consegue fazer com que, mesmo com a diversificação, as pessoas consigam contribuir cada vez mais e consigam se juntar e se conhecer e se espalhar também. E dentro dessa panorâmica, o curso de produção, né, teatral recebe esse acolhimento de um ponto cultural com estrutura, o que de alguma maneira contribui diretamente nessa função que para mim é social do artista. Esse é um exemplo de ação que dá certo, onde nós conseguimos unir o Estado, a iniciativa privada e o terceiro setor, em prol da comunidade, no desenvolvimento de atividades sociocultural que são exemplos de transformação da vida das pessoas. E nós aqui, da Ação Cultural, temos orgulho em fazer parte dessa história. Seminário, Museu e Pontão é uma ação que dá certo.